Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Sonda-me, comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Mateus 10, de 16 a 23. O Senhor esteja conosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Sede, pois, prudentes com as serpentes, mas simples como os pardais, como as pombas. Cuidai-vos dos cuidai-vos dos homens. Ele vos levantarão aos seus, eles levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levado diante dos governadores e dos reis. Se- Servireis assim de testemunha para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira como haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará o seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e o matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vós perseguires numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que eu volte o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra de hoje, meus queridos irmãos, de Mateus 10, 16 a 23. O Senhor fala, né, da perseguição que o cristão ele está propenso a passar, a dificuldade na caminhada em que o discípulo, que o fiel, irá passar. Muitos, né, como a palavra fala aqui, bem contundente, né, que muitos serão perseguidos, serão levados aos tribunais, diante das autoridades, né, e não precisa se preocupar. O próprio Deus, ele já nos orientou sobre isso. Ele mesmo, no momento que ele foi levado aos tribunais, ele não precisou se defender, porque hoje, meus queridos irmãos, hoje, diante do que a gente vê na palavra, o Senhor já estava ali sendo justificado, não precisou dele dizer nada. Tudo que foi escrito a respeito do Senhor, a gente hoje vê nas Escrituras que ele era um homem justo, um homem verdadeiro e foi morto por ganância dos homens, por prepotência, por hipocrisia, porque cobram muitas vezes, mas não cumprem. Cobraram de Jesus, mas não cumpriram. Trocaram ele por um ladrão, por um malfeitor, digamos assim, né? Que eu não sei o que é que Barrabás era realmente, né? Que eu não sei qual é mesmo a prática que ele tinha. Ele tinha inúmeras práticas, mas trocaram um homem justo por um homem transgressor. Então, meus queridos irmãos, a gente não precisa ficar se preocupando com o que vão dizer de nós, o que vão dizer do cristão. O cristão ele vai sempre ser perseguido. E às vezes a gente se preocupa muito com o mundo lá, o mundo aí fora, e não se preocupa com a palavra, com pregar a palavra, porque a gente fica receoso em pregar a palavra, que a gente não tenha medo
de pregar a palavra. Agora, a gente não pode ofender as pessoas, a gente não pode agredir as pessoas verbalmente, porque isso não vai nos diferenciar dos outros. Porque se nós usarmos a mesma arma que eles usam, né? As mentiras, as calúnias, que nos diferencia dos outros do mundo, para que nós possamos ser corretos como nosso Deus foi correto. Não vai se defender, como dizia com Jesus. Jesus não tem necessidade de me defender, porque a própria palavra o defendeu. Hoje a gente vê que a própria palavra, eles sabiam que estavam fazendo errado, eles sabiam, fizeram premeditado. E muitas vezes, quando um fala mal do semelhante, ele sabe que está falando errado, que está fazendo errado. E depois são desmascarados, porque a mentira era desmascarada. Então, nós cristãos, meus irmãos, que temos coragem de pregar a palavra, a verdade, mas não com agressões, não com calúnias, mas a palavra em si. Deus possa estar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.